Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Lucas 10, 8, 9 nos diz assim: quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido, curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês, ou veio até vós, dependendo da versão que você lê. Irmãos, eu quero dar foco aqui no texto bíblico que nós acabamos de ler em três partes. Aqui são três coisas que nós vemos, né? Comam do que for oferecido, curem os doentes e digam que o reino de Deus se aproximou de vocês. Eu já disse para os irmãos, como nós estamos falando sobre missão e evangelismo, não existe nada, irmãos, prestem atenção, mais poderoso do que o relacionamento sincero, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldades com relacionamento. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui tenham dificuldade de se relacionar com as pessoas, de ter amigos, né? De manter os amigos, de se relacionar na igreja. O maior problema que nós temos, muitas das vezes, é o medo, a insegurança de transparecer a nossa verdade. Às vezes nós temos vergonha de quem nós somos e nós temos vergonha do que nós podemos fazer e daí nós não demonstramos de verdade, então nós fazemos um tipo, né? Isso acontece, eu já fiz isso muitas vezes quando eu era jovem. Eu dizia de mim mesmo que eu tinha uma crise de personalidade, porque eu não sabia, dizia para mim quando adolescente, eu não sabia quem eu era, quem eu queria ser e às vezes tentava imitar alguém que eu achava legal. Isso nunca dava certo, até que você entenda quem você é, algo que você já tem, e que os erros que você comete são naturais, são devidos à falta de conhecimento, de estrutura. Por isso é importante nós nos envolvermos com pessoas certas, né, que tragam um conhecimento bom para nós, que tragam experiências, e isso vai nos moldando segundo a vontade de Deus e à medida que você vai dando lugar também. Eu tinha esse problema, eu vivia dizendo quem eu sou, o que eu quero e não transparecia a minha verdade, né? Tinha vergonha às vezes de ser quem eu era. E a partir do momento que eu comecei a entender o que Deus poderia fazer a partir de mim, de quem eu já era, e todas as partes ruins poderiam ser trabalhadas para ir melhorando, e a gente faz isso até o último dia de vida, então eu comecei a me sentir feliz comigo mesmo. E isso é algo muito importante, é algo velho, a gente já fala isso, ouvimos isso há muito tempo, mas nós temos que ser verdadeiros e transparentes. E quando nós nos envolvemos com o ser humano, quando nós envolvemos com as pessoas, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que Jesus fazia. Irmão, Jesus era tão íntegro, tão sério em tudo que ele cria, em tudo que ele queria, que ele não tinha medo de se relacionar com pessoas simples, como era a maioria dos apóstolos, com pessoas ricas, que eram como Nicodemos, por exemplo, um dos fariseus, outras pessoas cheias de posses, mulheres cheias de posses que serviam a Cristo. Ele comia com os fariseus, ele andava com os pobres, andava com os ricos, conversava com mulheres, conversava com homens. Ele era íntegro, tão íntegro, e não temia transparecer o que ele era. E dessa forma ele mostrava o reino de Deus, ele temperava o mundo com sal, ele iluminava o mundo com a sua luz, e diz que nós somos sal e luz desse mundo. Ou seja, nós temos aí não somente a obrigação, nós temos o dever e também temos o dom. Presta atenção, cada um de nós temos um dom precioso da parte de Deus para levar pessoas a Cristo. É só você transmitir exatamente aquilo que Deus tem transformado na sua vida. Claro, se você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, você vai tentar transmitir, é só por alguns momentos, é só por algumas frases, só quando você fala, talvez, se você for muito bom de conversa, que você vai convencer as pessoas. Mas quando verem como você está agindo, o que você está fazendo, não vai transparecer verdade. Pelo contrário. O melhor jeito de nós trazermos as pessoas para Cristo, queridos, falando sobre evangelismo, é por meio do relacionamento. É trazer as pessoas para perto de você. E quando você traz, você revela quem você é. Mas se é Cristo em você, essas pessoas sentirão Cristo também na sua vida. Aí nós vemos aqui, quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, que se não for mal recebido, você vai sair e vai embora. Mas se você entra numa cidade e é bem recebido, comam do que lhes for oferecido. Sejam coisas simples, sejam coisas requintadas, o que oferecer. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Comunhão. Assentem na mesa com essas pessoas e comam o que colocar em cima da mesa.
amém, Senhor, vamos comer o que colocarem em cima da mesa. Para quê? Porque no momento do alimento, queridos, é o momento onde nós temos uma conversação, onde nós temos intimidade. E se os irmãos não sabem, é comum para o povo judeu daquela época assentarem no chão. O povo do Oriente tem esse costume de ainda sentarem no chão. Hoje nós vemos em algumas culturas chinesas ou japonesas as pessoas sentarem no chão para comer, né? Principalmente no Japão. E para os judeus não era diferente, então eles assentavam provavelmente em cima de um braço, talvez o esquerdo, meio de ladinho, e comendo com uma mão, né? Tem a referência, por exemplo, do dia da Santa Ceia, em que Jesus foi traído por Judas. Primeiro ele beijou e saiu. Quando Pedro fala para João: ei, João, pergunta para o mestre quem é que há de traí-lo. Provavelmente João estava tão próximo de Jesus que deu até para João deitar a cabeça no peito de Jesus. Como é que alguém assentado faria isso tranquilamente? Se fosse uma cadeira normal, ele não conseguiria apoiar, ele teria que só encostar. Mas João deitou, provavelmente eles estavam assentados um do lado do outro. E quando Pedro pede para João fazer isso, João se encosta em Jesus e pergunta: mestre, quem é que há de trair? Daí Jesus fala: aquele a quem eu der o bocado de pão. Jesus pegou o pão, né, molhou no vinho e entregou na boca de Judas. Ele deu a Santa Ceia, né, ele entregou ali a Páscoa para aquele que haveria de trair. Mas naquele momento eles estavam todos muito próximos. Assentar-se para comer, se envolver com as pessoas era o que Jesus fazia de muito. Então ele dizia para os discípulos: como de tudo que for oferecido. Nesse momento eles vão abrir o coração para vocês e vão te conhecer. E depois, curem os doentes. Depois que você tem um relacionamento com as pessoas, elas precisam te conhecer e você precisa servi-las. E o que o Senhor está ensinando para eles? Cura os doentes, sirvam-as. Não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja o problema que eles estejam passando, cure-os. Faça a obra, evangelize. Eles vão ver o poder de Deus na vida de vocês, né? Agora eu estou parafraseando, estou montando aqui, conjecturando o que poderia acontecer mais nessa conversa. Cure os doentes, sirvam eles de todas as formas possíveis, porque daí eles vão entender que vocês têm algo especial que não é de vocês. Mas aí cabe a vocês dizer: o que nós temos não é nosso, é do Senhor. E o terceiro ponto: que nela, cura os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Depois que vocês se relacionaram com as pessoas, elas abriram o coração, vocês serviram e elas foram curadas de qualquer problema que seja, agora vocês falem do reino de Deus. Ou seja, pregue o evangelho para essas pessoas. É interessante que Jesus tem uma forma de estabelecer as coisas dentro do tempo certo, porque há tempo para todas as coisas. Primeiro você se relaciona, conquista confiança, depois você serve as pessoas, conquista ainda mais confiança e atenção, e depois você fala do evangelho. Muitas das vezes nós queremos converter as pessoas com um panfleto apenas. Não estou dizendo que não é para fazer, eu faço isso. É algo muito bom, principalmente se a pessoa tiver um tempo e ler aquilo ali de verdade, aplicar no coração e buscar uma igreja. Mas nada supera o relacionamento no qual a pessoa é conquistada pela confiança, ela percebe que há algo de Deus em você e depois você convida ela para entender que o reino de Deus está na vida dela. Irmãos, os discípulos não convidaram essas pessoas que Jesus está mandando para vir para a igreja. Ei, tem uma igreja ali na rua tal, vamos lá comigo? Não estou dizendo que isso também seja errado, nós podemos fazer. Mas ele estava dizendo para aquelas pessoas: o reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, chegou até vocês. Elas não tinham ouvido falar de Jesus e os discípulos estavam ali evangelizando em nome de Jesus. Aquelas pessoas provavelmente nem sabiam que Jesus veio para morrer e dar a vida por elas. Agora eles estavam dizendo: olha, o mesmo Jesus que nos mandou vir, o mesmo Jesus que curou vocês através das nossas mãos, é o mesmo Jesus que quer que vocês vivam no reino deles. Imagina só você fazer um evangelismo durante toda a sua vida, sabendo que essas pessoas poderão e até irão atrás de Cristo de alguma forma, mas você não vai esperá-las para o culto à noite. Nós temos o costume de fazer evangelismo até no sábado, convidando para o culto à noite. É uma estratégia, é boa, mas olhando para os discípulos, eles estavam falando de Cristo, queridos, para que as pessoas entendessem que o reino de Deus estava chegando até elas, mas talvez não tinha uma igreja para elas irem à noite. Ou seja, eles estavam evangelizando pelo simples fato de Jesus ter ordenado, e eles se sentiam maravilhados e agraciados com a oportunidade de falar de Cristo. Às vezes nós esperamos motivações, esperamos um evento para falar de Cristo para as pessoas. Irmãos, as pessoas precisam saber que Cristo é bom.
As pessoas precisam saber que Cristo é poderoso para curar. As pessoas precisam saber que Cristo quer salvá-las para o reino dele, um reino eterno. E às vezes nós estamos presos em coisas desse mundo, em momentos desse mundo, às vezes até na placa da igreja. É claro que, como pastor batista do sétimo dia, eu quero que a nossa igreja cresça sim, mas vamos atentar para o que a palavra do Senhor está dizendo. O Cristo verdadeiro, ele precisa ser conhecido pelas pessoas de forma ampla e plena. E aqui ele está dizendo, vão, se relacionem, conquiste as pessoas, mostrem o meu poder para elas, cure-as, sirva-as e diga que chegou até elas o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, chegou até mim, chegou até você o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É um reino onde Cristo Jesus é o rei e eu e você somos o reino dele. Nós somos o reino e sacerdotes, tá? O reino significa que nós fazemos tudo que o rei ordena. Jesus disse, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado, como eu amo meu Pai, tenho guardado os seus mandamentos. Se nós somos o reino de Jesus, nós precisamos guardar e obedecer à vontade dele e continuar obedecendo e buscando qual é o querer dele. Ó Senhor Jesus, nosso Rei, qual que é a tua vontade para nós? E o Senhor está revelando essa vontade na palavra. E isso nós vamos entendendo e praticando. E é isso que nós temos que passar para as pessoas. Porém, se eu e você olhamos para a palavra, mas não obedecemos, se nós nos envolvemos com as pessoas, mas elas não vê Deus nas nossas vidas, que tipo de evangelho nós vamos pregar? Como que elas vão crer se aquilo que eu faço não é exatamente aquilo que eu estou pregando? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. As pessoas não creem nisso. É muito mais fácil você viver intensamente a vontade de Deus e não falar quase nada e as pessoas se converterem do que você falar muito e elas simplesmente falam que legal, você fala bem. Isso não vai fazer diferença na vida delas. Amém? Que o Senhor Jesus possa abrir o nosso entendimento para compreendermos o propósito dele na nossa vida, nesse mundo, até que ele venha, que o nome dele seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.